A década de 80 estava iniciando e a banda anglo-americana Foreigner, inglesa-americana, saía daquela década de 70 com 3 grandiosos álbuns de muito sucesso, do mais puro hard rock com pitadas de Eeyore. Mas para a década que estava começando, eles resolvem fazer uma mudança no som. Resolvem entrar num som mais mainstream e mergulhar no puro Eeyore. E no dia 1º de julho de 1981, eles lançam o 4º álbum, também chamado de Foreigner 4, grandioso álbum. Esse álbum é recheado de sucessos, como a lindíssima balada Waiting for a Girl Like You, Jukebox Hero e Urgent, além de muitas outras. Esse álbum foi sucesso no mundo inteiro, vendendo só nos Estados Unidos 7 milhões de cópias e mais 2 milhões pelo mundo afora. Esse álbum, o Foreigner 4, marca a mudança no som que eles já tinham iniciado no 3º álbum, o Red Games, muito bom álbum. Eles saem do hard rock com pitadas de Eeyore e mergulham definitivamente no mais puro Eeyore que começava a se fazer na década de 80. Também marca que esse foi o primeiro álbum onde todas as composições foram feitas pelo vocalista Lou Gramm e pelo guitarrista Mick Jones do Foreigner. Meus amigos, vamos contar a história desse álbum inteirinho para você, um maravilhoso álbum. E não esquecendo que esse álbum é um pedido que um de vocês fez. Se quiser que eu conte a história de algum álbum, vou ter o maior prazer. Se for um álbum também que legal, que eu acho legal, vou contar com o maior prazer para vocês. Deixa nos comentários, beleza? Vamos contar a história desse álbum inteirinho para você. Já deixa o like se não deixou. Tá começando o Vida Vitrola. O Foreigner é uma banda formada em 1976. O seu primeiro álbum é o Foreigner, lançado em 1977. Esse grandioso álbum vendeu 5 milhões de cópias e chegou ao 4º lugar na parada de álbuns. Um ano depois, seu segundo álbum, Double Vision, alcançou o 3º lugar nos Estados Unidos e vendeu mais de 7 milhões de cópias. Esse disco foi o último com a formação original da banda, que tinha Lou Gramm nos vocais, Mick Jones na guitarra e teclados, Ian MacDonald nas guitarras e teclados, Al Greenwood nos teclados e Ed Glagiardi no contrabaixo, além de Dennis Elliott na bateria. O 3º álbum, o Red Games, lançado em 1979, chegou ao 5º lugar na parada da Billboard e vendeu em torno de 5 milhões também. E já contou com um novo baixista, Rick Wills, já que Ed Glagiardi tinha sido demitido. Mick Jones já começava a pensar no futuro da banda. O guitarrista e líder da banda, junto com o vocal Lou Gramm, decide dispensar o tecladista Al Greenwood e o multi-instrumentista Ian MacDonald. Então a formação do estrangeiro foi reduzida para 4 integrantes, que eram Lou Gramm nos vocais e percussão, Mick Jones na guitarra, back vocals e teclados, Rick Wills no contrabaixo e back vocals e Dennis Elliott na bateria e back vocals. Rick Wills diz que ficou surpreso com a saída dos caras e ele lembra que Mick queria experimentar, especialmente com teclados, porque essa era a época em que as pessoas estavam começando a fazer coisas incríveis com as teclas. Mick queria experimentar essas coisas porque achava que era o caminho a seguir.
Mick Jones tinha coproduzido os 3 primeiros álbuns da banda. Ele e Lou Gramm decidem que querem um produtor para fazer o álbum da vida deles. O homem escolhido foi Robert John Mutt Lange. O cara era o top na produção de rock da época, tendo conduzido o AC/DC a sucessos consecutivos de multiplatina com Highway to Hell e Back in Black. Mick Jones diz que Mutt Lange já era para ter produzido eles no álbum anterior, porque quando ele acabou de produzir o Highway to Hell do AC/DC em 79, ele se candidatou para fazer o álbum Red Games, o terceiro álbum do Foreigner. Mas como o álbum do AC/DC ainda não tinha estreado e explodido, então eles escolhem Roy Thomas Baker, famoso por produzir vários álbuns do Queen. É lógico, foram atrás de quem era tinha mais gabarito na época. Mas quando os preparativos para o 4º disco do Foreigner começaram, o nome de Mutt Lange foi gritado na hora, pois o 2º álbum do AC/DC, produzido por ele, estava estouradaço no mundo inteiro. Essa bolacha era o Back in Black. Assim que o Mutt Lange chegou, ele quis, isso na fase pré-produção ainda do álbum, ele quis ouvir o que a banda já tinha, que eles já achavam que já estava pronto para gravar. Eles achavam que estava pronto. Mas também ele quis ouvir o material que a banda tinha. Ele queria, nem que fosse 10 segundos, trechos inacabados, ele queria ouvir tudo. O Mick Jones diz que se sentiu desconfortável, porque nunca ninguém tinha pedido para ouvir aquelas coisinhas que ele tinha, 10 segundos, 5 segundos. Ele queria ouvir tudo. E foi numa dessa que apareceu a introdução da belíssima Urgent. Porque o Mick tinha lá um trecho da introdução da Urgent, e ele disse que achava aquele som esquisito, não sabia nem o que fazer com aquilo, e o Mutt Lange falou que ficaria belíssima na introdução da música Urgent, e realmente ficou. O Mutt Lange também ajudou a montar a belíssima Jukebox Hero, que no início eram 2 músicas. O Lou Gramm tinha um trecho de uma música chamada Take On Guitar, e o Mick Jones tinha já o nome Jukebox Hero, 2 músicas separadas. E o Mutt Lange deu a ideia de juntar as duas, e o resultado vocês já sabem o que deu. O Lou Gramm, fantástico vocalista do Foreigner, diz que ele tem uma conexão muito forte com essa música, com o Jukebox Hero, tanto que em 2013 ele lançou a autobiografia dele, chamada de Jukebox Hero, My 5 Decades in Rock and Roll, com esse nome. E em 2015 ele disse em entrevista que essa era a música que ele mais gostava de cantar, e só que ele considerava ela uma das mais difíceis de se cantar ela ao vivo. Já o Mick Jones diz que Jukebox Hero é inspirada num fato verídico ocorrido com a banda em Cincinnati, nos Estados Unidos. A banda estava chegando na arena para fazer a passagem de som, e quando eles olharam, tinha aquele monte de gente, muita gente mesmo. E quando eles entraram e saíram da arena, tava aquela multidão lá. Quando eles voltam já à noite para fazer o show, tava um temporal danado. E só tinha uma pessoa lá fora, encharcado, era um garoto. Um garoto ali, devia ser adolescente, só aquele garoto ali parado na chuva, e eles entrando. O Mick Jones diz que conversou com a rapaziada e disse: poxa, com certeza não tem ingresso, vamos trazer esse rapaz para dentro. Chamaram um garoto para dentro para ele ver como que era o backstage daquele show, como era por detrás. O Mick Jones diz que eles ficavam olhando para os olhos do menino, e ele estava deslumbrado com aquilo, e ele ficava pensando o que estava passando na cabeça daquele garoto. E é daí que eles se inspiraram
em fazer a letra da música Jukebox Hero. O engenheiro inglês, o engenheiro de som Tony Platt, um homem que trabalhou com Mutt Lange em vários álbuns antes do Foreigner 4, diz que um dos talentos do Mutt Lange é insistir em acertar as músicas, e ele quer fazer as músicas certas antes de você entrar no estúdio. O início das gravações foi adiado algumas vezes porque Mutt não achava que as músicas estavam no formato certo. Então, no meio do outono de 1980, mais ou menos em novembro, a banda vai para o mesmo estúdio onde Red Games, o disco anterior, tinha sido gravado, o Atlantic Studios, em Nova York. Mas Mutt Lange e Tony Platt, o engenheiro de som, acharam que os ar-condicionados eram muito barulhentos e não gostaram da aparelhagem do estúdio. Então, depois de 2 semanas, a banda troca de estúdio e vai para o Electric Lady, o lendário estúdio de gravação que Jimi Hendrix construiu em um porão que ele comprou originalmente para se transformar em uma boate. Mutt Lange já tinha usado ele no Back in Black. Quem ficou muito bem no local, acredite se quiser, foi Lou Gramm, o vocal do Foreigner. Ele adorou a cabine de gravação de voz, que era bem grande, e transformou ela na sua casa durante todo o tempo em que eles ficaram no estúdio. Cada dia ele trazia um objeto pessoal para decorar o local. Uma das primeiras coisas a ser gravadas seria a bateria de Dennis Elliott. Só que quando Mutt quis colocar uma bateria eletrônica em várias partes, Mick e Dennis discordaram ferozmente. Isso foi o início de uma gravação cheia de confusão. Dennis ficou nervoso, pois diferente dos outros álbuns da banda, toda semana ele tinha que tocar praticamente tudo de novo, pois Mutt Lange já tinha mudado de ideia sobre o que tinha sido gravado semana passada. Mas bateria eletrônica tem sim no Foreigner 4. E começaram a surgir as discordâncias entre o Mick Jones e o Mutt Lange. O Mick Jones diz que ele gostava de experimentar novos sons, novos instrumentos, mas ele diz que o Mutt Lange, cara, era um visionário, ele pensava muito lá na frente e deixou a banda espantada com as ideias dele. Mas não pense que só briga não. Também rolava campeonatos de pebolim. Acredite se quiser, no estúdio tinha uma mesa de pebolim e rolavam uns campeonatos ali toda a noite. Depois das gravações rolava um campeonato, e um dos campeonatos foi ganhos pelo engenheiro de som, o Tony Platt. Uma das primeiras músicas que foram gravadas ali no estúdio foi a sensacional Waiting for Girl Like You. O Tony Platt, o engenheiro de som, ele lembra que o vocal colocado na música ficou praticamente do jeito que o Lou Gramm gravou, não teve que fazer mudanças nenhuma. Ele diz que lembra da sessão de gravação, parece que ocorreu ontem, ele lembra perfeitamente. E ele lembra também que dos membros da banda, depois que gravaram a música, todo mundo pedindo, coloca de novo, vamos ouvir de novo, e toda hora alguém queria ouvir a música tinha ficado especial, porque havia um grande sentimento no estúdio que esse seria o grande sucesso do álbum. E se liga nisso, o Mick Jones, fabuloso guitarrista e tecladista do Foreigner, ele diz que sentia alguma coisa estranha quando a música tocava no estúdio. Ele sentia alguma coisa passando por ele, e ele finalmente, ele já tinha ouvido compositores e cantores falando dessa sensação de que tinha criado alguma coisa especial. Ele diz que foi a primeira vez que ele sentiu aquilo, e foi com a fabulosa Waiting for Girl Like You. O Rick Wills, o baixista, disse que quando gravaram essa música, ele, na mente dele, já sabia que seria
uma música de muito sucesso. Tanto que quando naquelas sessões que ficava ali, toca de novo, toca de novo, toca de novo, ele diz, olha, se isso aí não for um sucesso, eu não sei o que é sucesso, segundo Rick Wills. E a gravação foi tomando conta do tempo de todos, o tempo todo. Eles tiravam um dia de folga ocasionalmente para gravar. Estava se tornando um estilo de vida. Rick Wills diz que o Electric Lady se tornou nossa segunda casa e que às vezes eles entravam no estúdio ao meio-dia e só iriam sair às 6 horas da manhã do outro dia. E essa rotina maluca, que se estenderia por vários meses, acabou na criação da letra de uma das canções do Foreigner 4. Jones lembra que perto do estúdio, na esquina da 6ª Avenida, havia uma comidinha de cachorro-quente, o Nathan's Famous, e quanto mais tarde ficava a noite, maior ficava o burburinho no local, e um monte de personagens estranhos apareciam por ali, prostitutas, valentões, malucos e etc. Foi uma grande mistura de muitos personagens diferentes. Então, essa foi a inspiração para a música de abertura do álbum Nightlife. No entanto, as horas estendidas de estúdio estavam cobrando seu preço financeiramente. Na época, isso era considerado irreal, diz Wills. Gastamos mais de $1 milhão em custos de gravação. Houve muita pressão da gravadora, da administração e de nós mesmos. Foi muito difícil. Nosso empresário, o Bud Prager, estava enlouquecendo por ele ter que ir à gravadora para obter mais e mais adiantamentos apenas para gravar pelo tempo de estúdio. Porque uma vez que você vai longe nisso, você não pode voltar mais atrás, e então você começa a perceber que vai ter que vender um monte de discos para pagar esses adiantamentos todos. Só que com essa demora toda, o álbum levou 9 meses, meu amigo, entre pré-produção e gravação. Grandes músicas começaram a surgir, incluindo canções como Urgent, que mal existia quando as sessões de gravação haviam começado. Um dos destaques da música Urgent é o solo de saxofone do falecido e multi-instrumentista Junior Walker. O Mick Jones diz que leu num jornal que o Junior Walker e os seus All-Star, que já tocavam junto desde os anos 60, muito sucesso, estariam tocando próximo do estúdio. E ele e o Rick Wills, o baixista, vão até lá. Assistem uma apresentação, assistem 2, parece que 3. E até que tomam coragem de ir nos bastidores se apresentar para o Junior Walker. O Mick Jones já estava com ideia de convidar o Junior. Vão até lá, se apresentam e dizem que gostariam que ele tocasse numa música. Estavam gravando um disco ali perto. O Junior Walker nunca tinha ouvido falar neles, não sabiam nem quem eram. Mas ainda bem que o filho do Junior Walker, que tocava bateria para ele, ficou ali do lado do pai, cutucando ele e falando: pai, você sabe quem são esses caras, pai? Esses caras são estrangeiros, são foreigner. E o Junior fazia: não, sei. E confuso ali, graças ao filho, ele aceita. Incrível. E foi lá no estúdio, acertou de fazer esse solo de saxofone pro Foreigner, a música Urgent. O baterista, o Dennis Elliott, diz que ele levou a esposa, que a esposa gostava muito do Junior Walker, fantástico, e foi no estúdio, tinha que ver aquilo, e diz que foi muito divertido. O Junior estava muito animado e chegou ali, já fez um solo ali. Só que tinha um probleminha, ele não estava fazendo o solo do jeito que eles queriam. Aí ele falou assim: sabe o que é? O Mick Jones e o Multilang diz que se olharam um para o outro ali durante a gravação do solo ali,
e olharam um pro outro, caramba, esse não é o Johnny Walker que a gente conhece. Chegaram para ele ali, meio sem jeito, falaram assim, sabe o que que é? É que não era bem assim que a gente queria. Não, ele falou assim, não, eu sei, é que eu tô mudando meu estilo, tô fazendo um estilo mais calmo. E aí eles, não, cara, a gente quer aquele. Ah, vocês querem coisa velha, do jeito que eu fazia nas antigas. E eles deram risadas e falaram, é assim mesmo. Então o Johnny Walker começou a fazer tocar sax do jeito que ele tocava nas antigas. E parece que foi 1, 2, 3, 4 tomadas. Tinha ficado perfeito. Só que o solo não tá ali do jeito que o Mutt Lange e o Mick Jones que passaram dias pegando o recortezinho de um pedaço de um solo, de um pedacinho de outro solo, e criaram o solo que está na música Urgent. Que muita gente diz que muitas não conseguem tocar o solo do jeito que o Johnny Walker tocou. Inclusive a banda tinha o Mark Rivera, que acompanhou a banda depois do lançamento do disco na turnê e ficou por muitos anos acompanhando a banda Foreigner. Eu já vi alguém comentando nos vídeos dizendo que o Mark Rivera não conseguia fazer o solo do jeito que o Johnny Walker fazia. Mas, meu amigo, o solo foi pegado um pedacinho ali, um pedacinho aqui e foi feito aquele solo. Maravilhoso solo e a música ficou muito legal. Com esse solo em uma história muito boa também de contar. Enquanto isso, alfinetadas entre Mutt Lange e Mick Jones agitavam e esquentavam o clima no estúdio. Depois de 3 meses de trabalho, o engenheiro Platt teve que, infelizmente, abandonar o projeto, pois ele já havia adiado um contrato anterior para produzir o LP Shock Tactics da banda Samson, mas ele não poderia atrasar mais aquele projeto. Esse LP, por sinal, foi o último do vocalista Bruce Dickinson antes dele ir para o Iron Maiden. Platt, antes de sair, deixou tudo ajeitadinho para Mutt Lange e seu substituto, que foi Dave Hitman, indicado pelo próprio Platt. Luanne, uma clássica canção de amor adolescente, onde um menino e uma menina se apaixonam, a garota perde o interesse e o menino passa a procurá-la em todos os lugares. Claro, o nome da garota é Luanne e esse nome é repetido 26 vezes, foi um dos singles do álbum. Os teclados do álbum até então tinham sido adicionados por Bob Mayall, que tocava com Peter Frampton, Michael Fonfara, tecladista do Lou Reed, e Larry Fest, da banda do Peter Gabriel. Mas o Mutt e o Mick não estavam satisfeitos com o resultado e queriam mais, queriam um som diferente e moderno. Então eles foram atrás de um inglês de 22 anos, até então desconhecido, de nome Thomas Dolby, que na época estava tocando e vivendo em Paris. Isso porque estava fugindo de um advogado musical do Reino Unido que ele devia e não podia pagar. O Dolby disse que estava lá na França, Paris, no apartamento dele, e recebeu um telefonema de um amigo de Londres, dizendo que um tal de Mick Jones tinha procurado ele, que queria que ele tocasse teclado no álbum dele. O Dolby disse que pensou que era o Mick Jones do The Clash, banda que diz ele que era uma das preferidas dele. Ele não fazia ideia de quem era o Foreigner, quem era o Forasteiro. Só que ele disse que foi pesquisar e descobriu que o Foreigner era muito conhecido na América, nos Estados Unidos. Aí você deve estar se perguntando o que deu na cabeça dos caras, do Mick Jones e do Mutt Lange, de procurar esse cara, esse desconhecido, na época o Thomas Dolby. Tudo começou com o Mutt Lange. Ele disse que tinha ouvido uma fita cassete com o material do Dolby e tinha gostado muito. O
garoto, 22 anos. E em janeiro de 1981 ele disse para o Mick Jones que eles tinham que convidar esse menino para vir trabalhar com eles. O Dolby diz que depois do contato com a banda, 2 dias depois ele já estava em Nova York. E a primeira música que deram para ele colocar alguma coisa de teclado foi Urgent. E ele diz que a banda gostou tanto, é palavras do Thomas Dolby. Ele diz que a banda gostou tanto e perguntaram para ele se ele poderia ficar e fazer o álbum inteiro, colocar sons de teclado em todas as músicas do álbum. Mick Jones disse que eles davam uma carga para ele fazer, uma carga de trabalho, e saíam para jantar e deixavam ele lá. Então, quando eles voltavam, eles ficavam ouvindo o que o Thomas Dolby tinha colocado nas músicas. Waiting for a Girl Like You era claramente a peça central do álbum, mas eles estavam nervosos com isso, porque eles não eram realmente conhecidos como uma banda de balada. Mas eles também estavam muito confiantes, e Mutt Lange, em particular, estava absolutamente convencido de que seria o maior sucesso que eles já fizeram. Dolby diz que Mutt falou para ele que ele queria fazer algo épico na música, queria fazer daquela música algo épico. Mutt disse para Dolby que queria algo a la Brian Eno para colocar na música. Brian Eno, grande tecladista do Roxy Music, e como o Dolby era influenciado por Eno, mandou ver e gravou alguns minutos de Brian. Então Mutt veio e pegou ali uma parte talvez de 25 segundos ou mais e colocou ali logo no início da introdução da música. E gente, isso ficou espetacular. Esse pode ser o single de maior sucesso da história das paradas dos Estados Unidos, acredite se quiser, que nunca chegou ao primeiro lugar. Ele passou incríveis 10 semanas em segundo, mas teve a infelicidade de chegar ao auge ao mesmo tempo que o sucesso ainda mais massivo da grande Olivia Newton-John, Physical, que passou 10 semanas no primeiro lugar. Mas mesmo quando Physical finalmente caiu do primeiro lugar, I Can Go For That No Can Do, do Daddy Howe e John Oates, saltou à frente desta música para o primeiro lugar. E quem estava em segundo ainda era a música do Foreigner. Meses depois de muito trabalho no Electric Lady, o Mutt Lange num dia chegou, deu um berro no estúdio. Thomas Dolby disse que ninguém entendeu, a banda já tinha ido embora, o pessoal da produção ficava lá praticamente 24 horas. Deu um grito e falou: "O que nós estamos fazendo aqui? Poxa, temos que sair, se divertir um pouco." O pessoal disse que ficou olhando um para a cara do outro, ninguém entendeu muito. Ele falou que eles tinham que ir para o Central Park, comprar uns frisbees para jogar. Ninguém entendeu, mas ele levantou, mandou todo mundo ir com ele. Pegaram um daqueles táxis amarelos de Nova York, pararam em frente de uma loja que vendia frisbees, aqueles discos. Você com certeza já jogou isso. E foram no Central Park. O Thomas Dolby diz que foram 5 minutos de muita alegria ali. Eles voltaram a ser crianças, jogando disco para lá, jogando para cá, até que depois de 5 minutos o Thomas Dolby disse: "O que é que nós estamos fazendo aqui? Temos um álbum para gravar." E voltaram para o estúdio. Aí os trabalhos continuavam e de vez em quando acontecia alguma coisa em comum. Certa noite, do lado do estúdio, do Electric Lady, tinha um cinema, também tinha peças de teatro, o 8th Street Playhouse. E certa noite, depois da última sessão, alguém esqueceu um cigarro aceso ali perto de uma poltrona e sabe o que aconteceu, né? E o pessoal do estúdio tá ali, da produção, a banda tava nesse dia com eles, estão ali gravando, aí começaram a sentir o cheiro de queimado, ou não sabe de onde que é, e um cheiro de queimado forte, mas pensaram que eram os equipamentos do estúdio, olharam tudo, estava tudo certinho. Daqui a pouco começaram a ouvir pancadas na parede, tum, 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 parede do estúdio. Daqui a pouco abriu um buraco na parede do estúdio e
entrou muita fumaça, bombeiros todos sujos. Como eles estavam lá dentro do estúdio de proteção acústica, não ouviram o que estava acontecendo lá fora. Tava pegando fogo no teatro, que era divisa de parede com o estúdio. Entrou os bombeiros, foi aquela confusão toda. Só que depois aí colocaram uns tapumes ali, colocaram os compensados, acabou o incêndio. Os caras iam morrer no estúdio, não sabiam nem o que estava acontecendo. Thomas Dolby diz que foi uma cena inesquecível isso. Depois desse susto, o trabalho foi retomado e Dolby terminou o seu trabalho. Para Dolby, que até então nunca tinha ganho nem um centavo como músico de estúdio, um mês de trabalho mudou a sua vida. Ele voltou para casa na Inglaterra com um envelope cheio de dinheiro, e quando Waiting for a Girl Like You foi lançada, ele virou o cara mais requisitado do pedaço. Em 1982 ele lançou seu álbum de estreia, que teve o super sucesso She Blade Me If Size. Essa música tocou muito aqui no Brasil, mas a pressão estava aumentando. O tempo no Electric Lady estava prestes a acabar, pois o próximo cliente do estúdio, que era Daryl Hall e John Oates, que já tinha adiado o começo da gravação do seu álbum Private Eyes, os caras se recusavam a adiar novamente. E o pior, o acordo de Mutt para produzir o Pyromania do Def Leppard também já tinha sido adiado, e agora não dava mais, pois o álbum do Def já estava atrasado 2 meses, esperando por Mutt Lange. Então, um álbum que já se arrastava desde setembro, no início de 81, perde o seu produtor, o mágico Robert John Mutt Lange. Mutt Lange foi para a Inglaterra, mas ainda se mantinha em contato pelo telefone e ouvindo mixagens. Mas foi Mick Jones que acabou dando os toques finais e mixando a bolacha com o engenheiro Dave Hitman. Isso durou cerca de 4 semanas, de março a abril, e quando faltavam apenas 10 dias de tempo de estúdio, Jones, para não perder tempo de se deslocar do estúdio até sua casa, mandou colocar uma cama no estúdio e passou a dormir ali. Wills diz que ele estava quase enlouquecendo de verdade. Então, quando faltavam apenas 2 dias para acabar a reserva ali no estúdio, já com os holds do Daryl Hall e John Oates, já colocando os equipamentos deles ali, jogando pelos corredores do estúdio, empilhando no lado, eles estavam com muita pressa. O Mick Jones e o Dave Hitman finalmente terminam a mixagem e enviam para o Mutt Lange e para o empresário da banda, o Bud Prager. Os dois recebem o material, abrem e certa noite, certa madrugada, Mick Jones recebe uma ligação do John Mutt Lange perguntando cadê os back vocals da música Jukebox Hero. Naquela mesma noite ele recebeu ligação também do empresário perguntando cadê o back vocals. O Mick Jones disse que ele retirou de propósito os back vocals, mas depois dos caras apertando ele, explicando para ele, diz que realmente fez uma cagada. Ligou para o engenheiro de som Dave Hitman, dizendo como que a gente ia salvar aquilo. O Dave Hitman falou para ele não se preocupar, que eles dão um jeito. Correram para o estúdio, não tinha mais tempo, e 2 horas depois o Dave Hitman tinha conseguido normalizar tudo. Diz que foi muita terem conseguido deixar como o original. Agora, meus amigos, vamos dar uma olhadinha na capa desse espetacular álbum, dessa preciosidade. A capa a princípio não seria essa. A capa tinha um encomendado, a banda disse que não gostou da capa, parece que tinha um rapaz deitado numa cama com um binóculo. A banda não gostou. Aí a Hipgnosis, a empresa, diz que trouxe essa capa aí, que é uma contagem regressiva, aquela que aparece no início do cinema, um cinema antigo. A banda gostou e colocou o nome de Forner 4, o 4º álbum da banda, porque a princípio não seria nem o Forner 4 ali, o Forner 4
O nome do álbum com a outra capa seria Silent Partners, mas a banda não gostou da capa, decidiram ficar com essa capa aqui, bacana, uma capa bem criativa. E depois de 9 meses de muito trabalho, muito dinheiro gasto, mais de $1 milhão, no dia 2 de julho de 1981, esse espetacular álbum é lançado e o danado esse álbum aqui ficou incrível 10 semanas em primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard. Isso dividido em 3 períodos. E o danado só nos Estados Unidos vendeu mais de 7 milhões de cópias. Pelo resto do mundo, mais umas 3 milhões. Espetacular álbum. E no final das contas, todo o tempo perdido, todo o dinheiro gasto, todas as brigas, tudo que aconteceu, valeu a pena, muito a pena, pois esse álbum, para grande parte dos fãs da banda e para a banda, porque todos os membros da banda consideram esse álbum o grande álbum deles, valeu muito a pena. E o Foreigner viria a lançar o álbum seguinte em 1984, também um álbum não menos adorável, espetacular, o Agent Provocator, que já é assunto para outro álbum, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deu like, já se inscreveu? Porque se você quiser ter as histórias por detrás das gravações do álbum, meu amigo, se inscreve que eu de 15 em 15 dias vou trazer a história de um álbum ou de uma música para vocês. Beleza? Tchau!